Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos na apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Martina Mariana dos Santos Queiroz Vieira, do nosso curso de especialização da Escola da Magistratura. E eu queria muito agradecer a presença dos membros da banca, doutora Juliana e doutor Dalmo, ambos pessoas, como eu já falei anteriormente, muito humanas, e que trabalham nessa área, são realmente estudiosos desse tema, que vão contribuir muito com a análise e com a tua visão sobre a adoção, tá? Martina, você terá 20 minutos para sua apresentação. No final do tempo, eu lhe aviso, se precisar concluir alguns minutinhos, a gente pode prorrogar, sem problema, tá certo? A palavra é sua. Tá certo. Boa tarde novamente. Como a professora já apresentou, né, meu nome é Martina. Estou tendo a oportunidade de cursar essa pós, né, e tenho como orientadora a professora Úrsula, maravilhosa, e vou começar dizendo por que da escolha do tema, né. Eu escolhi esse tema pela minha afinidade, gosto que eu tomei pela infância e juventude, por ter trabalhado lá em Paraná, na vara da infância e juventude, e lidei com vários casos, né, bem diferente da área civil, tem que ser mais sensível, né, tem que haver uma ponderação, e também realizei de forma voluntária, eu, Martina, com aquelas crianças da casa de acolhimento, do abrigo, uma atividade, né, voluntária, em que eu me dispunha de algumas horas do meu final de semana, que eu ia lá para conversar, interagir, então eu sabia da necessidade deles e da carência, né, e eu vi nessa oportunidade de estudar esse tema, uma chance de talvez eles terem um reconhecimento de uma filiação socioafetiva, né, para vir somar na vida deles, né, porque o interesse deles lá é ganhar uma família ou retornar para a família de origem ou serem adotados, né, são bem carentes. E o objetivo do meu trabalho foi demonstrar que o ECA, ele traz uma vedação, né, que não podem adotar os descendentes, mas o STJ, de forma bem sensível e minuciosa, veio a mitigar essa vedação que nós vamos ver. Então, a metodologia utilizada aqui foi a qualitativa, exploratória e bibliográfica. E o estudo de análise dos casos, né, dos precedentes que eu me referi como vanguardistas do STJ. E para esse novo estudo eu quis trazer, né, porque ele traz uma mudança de cultura, né, o bem comum, o social, e eu dividi da seguinte forma o meu trabalho. O primeiro capítulo, ele traz o conceito de família, evolução histórica. O segundo vai tratar dos princípios do próprio Estatuto da Criança e Adolescente no que tange à adoção. E o terceiro e último é propriamente a adoção avoenga, né, à luz do posicionamento do STJ. Então, no contexto aqui do trabalho, nessa evolução da cultura que eu me referi, é importante a gente trazer rapidamente a evolução do conceito de família, né? Lá atrás, era considerado um agrupamento de pessoas com o mesmo, tipo, laços consanguíneos, né? Depois veio da Roma Antiga, em que o pai era o centro da família. Depois, na Idade Média, veio o direito canônico, que a família era regida por princípios religiosos. E foi com a Revolução Francesa, com a vinda dos direitos iguais, né, entre homens e mulheres, que a partir do século XIX viu a necessidade de evocar a liberdade sexual para trazer a busca de uma felicidade, né, constituição de uma família. Então, com todas essas gerações, transformações rápidas aqui citadas, a gente pode citar as famílias nucleares, né, que existem, o pai, mãe, o filho, as compostas, a família parental, monoparental, que é um ou outro, a família homoparental, que é do mesmo sexo, né, os cônjuges, e a família comunitária. Mas a Constituição, ela quis vir respaldar e dar segurança a toda esse núcleo de famílias, né, esse contexto, buscando o afeto, né,
e sempre priorizando a dignidade da pessoa humana, a afetividade, a liberdade e a solidariedade familiar e o amor. E com isso, lá no artigo 226, ela traz, né, um capítulo próprio da família. Ela fala que a família é a base da sociedade, que reconhece a união estável, que o núcleo familiar pode ser composto de qualquer um dos descendentes, né, ou membro da família. E o Estatuto da Criança e Adolescente, ela traz também dentro os institutos familiares, a família substituta e a extensa, né? A extensa é quando aquela criança ou adolescente, ela não, por motivos, N motivos, ela não pode mais ficar ali no seio da família com o pai ou a mãe, e é procurado, então, um parente, né, mais próximo que teve convivência, né, laços afetivos. E a família substituta é quando já não se esgota nessa procura, e é a última opção, vamos dizer assim, né? Que pode ser tanto por laços consanguíneos ou não, mas o que se busca sempre é a filiação socioafetiva, né? E dentro desse reconhecimento que o ECA faz, dessa filiação socioafetiva, é sempre priorizar o melhor interesse, né? Da criança e o adolescente, e também é primordial destacar que dentro dela tem que ter a paternidade responsável, que é quando os genitores, eles garantem assistência à criação, à educação, a prioridade dos interesses das crianças e adolescentes. E acho que o vetor principal é a proteção integral, né? Em que eles foram reconhecidos como pessoas de direito, e tem que ter assegurados direitos como a sobrevivência, o desenvolvimento pessoal, social, integridade física, né? E aqui tem um trecho bem importante que a filiação é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, né? Que pode ser exercido a qualquer momento, a fim de garantir esses laços. E reconhecer um filho é um alicerce fundamental para a construção da vida, né, do afeto mútuo entre as pessoas, né, da família. E quando não há os pais biológicos para fortalecer esses laços, né, que eu citei, é buscado uma família por meio da adoção para garantir que o adolescente ou a criança tenha um lar e uma criação, né. E a adoção pelos avós é a busca dessa regularização da filiação socioafetiva. E de forma muito sensível e minuciosa é discutido isso no ordenamento jurídico, em vamos dizer, um caso recente, né? E porque lá no artigo 42, parágrafo 1º do ECA, ele veda, né? Ele diz que não podem adotar os ascendentes. Mas o STJ, ele se deparou com 3 casos e diz que pode haver a mitigação dessa vedação. Quando for resguardar o direito da criança e adolescente e a sua proteção integral. Mas o legislador, quando vedou essa possibilidade de adoção avoenga, ele quis proteger essa confusão mental e patrimonial que poderia causar no laço familiar, né, na cabeça da criança, da família inteira, né, numa linhagem, uma linhagem familiar. Seria um tumulto em relação às famílias, né? É isso que ele quis proteger, quando ele disse que não poderia ocorrer a adoção pelos ascendentes. E também um cunho econômico, né, evitar fraudes previdenciárias, patrimonial, por exemplo. Mas o STJ, ele usou como, vamos dizer, como cunho hermenêutico, a proteção integral e prioritária da criança e adolescente para estudar esses 3 casos, que eu vou passar a narrar agora. O primeiro foi 21, julgado dia 21/10, esqueci de passar aqui. Não, tá certo, desculpa. Aqui, eu cito eles ali embaixo. Dia 21/10 de 2014, foi julgado pela 3ª turma da STJ de relatoria do ministro Moura Ribeiro. O caso é o seguinte: a mãe biológica, ela tinha 8 anos, quando foi adotada, e ela estava grávida do adotando, né? Então, ela deu à luz com 9 anos de idade. Então, esses autores, os pretensos adotantes, eles criaram aquele bebezinho como se prole fosse deles, né? Porque ela não tinha, ela era uma menina mãe, né? Uma mãe menina, vamos dizer.
que não tinha condições físicas, emocionais, psicológicas, financeiras para criar aquela criança, né? Que foi fruto de uma violência sexual. Então, um dos pontos chaves que o STJ levou foi que estava caracterizado esse vínculo de afetividade, afinidade, que o adotando, ele reconhecia os avós maternos, né, como pais, e reconhecia a mãe biológica como irmã. Então, esse vínculo, né, constatado após o estudo psicossocial, e de forma inequívoca, foi dito que o melhor e mais legítimo interesse seria reconhecer aquele vínculo que já existia para a sociedade, né, que os avós eram pais da criança. E aquela base do argumento econômico que o legislador utilizou para não conceder a adoção, né, para evitar fraudes patrimoniais, confusão. Nesse julgado é bem interessante que o ministro fala que de riqueza esses pretensos adotantes só teria alma, porque eles já teriam adotado várias outras crianças, né? Então, essa criança agora, esse bebezinho, ele dificilmente teriam uma pensão, vamos dizer, significante, porque eles teriam já adotado várias crianças, né? Eles citam até que essa autora, né, ela seria conhecida como Mãe X, né, assim, já denominada por ter adotado já várias crianças. Então, seria uma forma de consolidar, de reconhecer os laços já consolidados, né. E já o segundo julgado, ele foi 27 de 2 de 2018, também da terceira turma do STJ, mas de relatoria da ministra Nancy. Aqui, o casal, adotantes, eles tinham uma filha biológica, e ela engravidou por também violência sexual, mas ela decidiu levar adiante a gravidez. Só que, após a criança nascer, ela não reuniu condições as mesmas condições psicológicas, né, para criar aquela criança. Então, os avós maternos supriram aquela justificada impossibilidade, né, que ela apresentou e criaram o filho como se fosse deles, né? E o STJ disse que essa vedação ela foi flexibilizada diante desse contexto ímpar, né? Desse histórico ímpar que foi narrado no processo e que estaria esvaziado aquele contexto hermenêutico, aquele fim teleológico que o legislador vedou, que ele trouxe, né, para evitar confusão mental, patrimonial, hereditária, questões hereditárias, estaria sido esvaziada, porque havia, sim, uma relação já duradoura, também o adotando reconhecia os avós como pais, e a mãe biológica como irmã, e que haveria, sim, desequilíbrio se essa situação, se essa relação não fosse cristalizada, né? Se ela fosse descontinuada, aí sim haveria um desequilíbrio. Esse desequilíbrio que o legislador quis evitar, né? E que esse fato teria decorrido de uma tragédia familiar, mas contornada, né? Pelo amor desse casal adotante. E o terceiro e último julgado é mais recente, é de 10 de março de 2020, agora da quarta turma, do ministro Luiz Felipe Salomão. Esse caso ele é mais delicado, ele teve mais requisitos preenchidos, né? Os adotantes eram avós paternos, o filho se envolveu com drogas, né? E conheceu lá, nesse mundo das drogas, uma moça e eles tiveram um filho. Essa moça teve o filho, e mesmo antes de ganhar alta do hospital, ela empreendeu fuga, né? E depois de 10 dias de nascido, ela resolveu entregar para os avós paternos a criança. E a criança chegou num estado muito, muito horrível, assim, com assaduras por falta de higiene, queimaduras de sol, e o umbigo sangrando bastante, né? É isso que os autores relatam. E eles foram criando essa criança e estipularam um prazo mental, assim, para que até dia tal, se ela não viesse buscar, a gente ia ficar com a criança, né? E ela que lutasse
judicialmente. E ela apareceu, mas diante disso, ela disse que não, que ela não iria lutar pelo menino. Foi assim as palavras. Então, ele se buscou resguardar, né, essa vida. E o mais interessante é que essa família materna, biológica, ela tinha grande envolvimento com o tráfico de drogas. Inclusive, o irmão desse adotando, ele foi morto com apenas 9 anos, enquanto dormia, por rixa, né, de tráfico. Homens entraram na casa e mataram ele enquanto ele dormia, por vingança, né? E também primos maternos também haviam sido executados por guerra de tráfico. Então, o que se visava, o que foi mais forte nesse caso, é a necessidade de resguardar a integridade física dele e retirar o sobrenome da mãe, né, que poderia condená-lo a um futuro de marginalidade ou marcar a vida dele, né, porque ele era novo, então haveria tempo para isso. E foi uma interpretação conjunta do princípio do melhor interesse da criança e da criança e adolescente, e também os fins sociais, né, listado no artigo 6º do ECA, que diz assim, que na interpretação da lei levar-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, foi dito também que, nesse caso, haveria muito interesse, né, pro adotando, de se ver livre desses laços maternos, né, e de uma possível delinquência, né. E eu queria ler aqui que os requisitos que esse caso, né, que o STJ pontuou para concessão, que fosse o pretenso adotando menor de idade, que os avós, os pretensos adotantes, exercessem com exclusividade as funções de pai e mãe do neto, desde o nascimento. A parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada por estudo psicossocial, que o adotando reconhecesse os adotantes como seus genitores, seu pai ou sua mãe, e o seu pai ou sua mãe como irmão, né? Que não existisse conflito familiar a respeito da adoção, não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando. Não se funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da predominância de interesses econômicos. E, por último, a adoção apresente reais vantagens para o adotando, né? Por esses requisitos que eles analisaram e ficaram bem preenchidos nesse caso. E aqui eu vou ler os requisitos preenchidos por esse caso concreto, que a criança conta atualmente com aproximadamente 8 anos de idade, a pretensão é deduzida por sua avó paterna e seu avô, que no caso era avô por afinidade, né, era companheiro da avó, e parentes próximos nos termos da lei, que tem a guarda fática e legal do menor desde a sua tenra idade. Os genitores não possuem qualquer vínculo socioafetivo para com o menor, tendo inclusive expressamente concordado com a adoção. Eles concordaram. O infante reconhece os autores como seus genitores e seu pai, filho da avó adotante, como irmão, estando perfeitamente adaptado à relação de filiação de fato com seus avós. E não existe conflito familiar a respeito da adoção. A legislação admite a adoção por parentes, sem fazer qualquer limitação acerca da sanguinidade ou afinidade, e não determina o rompimento dos vínculos do adotante, o parente, com sua família, dado o contrassenso da proposição. A legislação especial do ECA determina a interpretação da lei do melhor interesse da criança e salvaguarda a que essa permaneça e desenvolva no seio familiar que abrange a família ampliada, extensa, né? Então, foram esses requisitos, e eu já concluo dizendo que eu pude extrair realmente que, de uma forma casuística, né, pode-se haver a mitigação dessa vedação, e que caso a caso, terá que ser analisado, né? E, de uma forma bem peculiar, contar um caso particular, em 2015, eu fui atrás do meu pai para ele reconhecer a filiação, né?
E ele prontamente reconheceu, e hoje nasceu um vínculo, né, a gente tá se descobrindo, mas eu me vi ali nesses casos, nessa mitigação, da necessidade de reconhecer a filiação, né, para a continuidade da vida, para que a gente tenha sucesso em várias áreas, né, que isso reflete. Então, eu fiquei muito feliz de ver que a justiça fez a justiça nesses casos, e eu acho que é isso. Obrigada, professores. Excelente, Martina. Faz diferença quando a pessoa gosta da temática com que ela trabalha. Então, assim, você estava muito segura, você demonstrou isso no teu trabalho, parabéns, tá? Eu vou passar a palavra para o professor Dalmo para fazer suas considerações e apresentar algum questionamento. Fique à vontade, professor Dalmo. Obrigado, professora Úrsula. Cumprimentar a professora Úrsula, a doutora Juliana, que está compondo a banca. Parabenizar a Martina. Martina, ufa, que tema, hein? Que tema interessantíssimo esse que você trouxe. E eu vou dizer, a sensibilidade que teve a ministra Nancy Endrick e o ministro Luiz Felipe Salomão nessas decisões também reflete na sensibilidade que você trouxe aqui, essa temática, no seu desenvolvimento do trabalho. Se a gente pensar, né, que, a princípio, que o neto passaria a ser filho dos avós, irmão dos tios, tio dos primos, né, seria uma confusão familiar assim grande, né, a princípio, né, numa análise mais rasa. Mas você trouxe aí com muita propriedade, né, essa questão dos requisitos, da análise caso a caso, das peculiaridades do caso, inclusive da importância dos princípios, né, que eles sobrepõem até mesmo a letra da lei, né? O artigo 42 do ECA, no parágrafo 1º, ele, a princípio, seria a norma a ser aplicada. Só que o próprio ECA traz, né, a previsão do princípio do melhor proteção e melhores interesses da criança e do adolescente. Então, nós vemos no seu trabalho como eu vi como um sustentáculo mesmo da importância da gente estar analisando essas questões tão delicadas da infância e juventude, né, com base nesses princípios que o próprio ECA defende, com base na proteção e no melhor interesse da criança e do adolescente, né, na questão de trazer as reais vantagens àquela criança, àquele adolescente. Gostei muito da sua explanação, admiro a forma com que você trabalhou, não só a sua apresentação aqui, mas também o desenvolvimento do seu trabalho. Fiquei muito feliz de ler. Entendo, professora Úrsula, essa orientação que a senhora, essas orientações que a senhora faz são orientações corajosas, né, onde os seus orientandos buscam mesmo trazer aqui um novo olhar, né, uma nova ótica sobre problemas que a gente tem há quantos anos, né? Quanto tempo que nós temos de estatuto, antes o Código Menor. Parabéns, Martina. Você, não tenho efetivamente perguntas diretas a você, mas só elogios aqui. A sua apresentação você realmente tem nas veias introjetada esse bichinho da infância e juventude. Continue alimentando-o, né, para o bem da academia, para o bem da nossa população. Parabéns, viu? Devolvo a palavra à professora Úrsula.
Muito obrigada, professor Dalmo. Vou passar agora a palavra para a professora doutora Juliana para fazer suas considerações e eventual questionamento. Tá certo. Quero cumprimentar a Martina, os doutores eu já cumprimentei, nós estamos na segunda banca, e a Martina foi muito feliz nesse tema. O doutor Dalmo já fez várias colocações que eu faria, um trabalho bom de ler. Eu quero dizer para essa enorme orientadora que eu li os trabalhos, viu? Eu lhe disse que eu não tinha mais como negar nenhum convite seu. É uma honra ser convidado para... o convite só demonstra que quem convida confia, né? Que a gente tem algo para contribuir. Porque a gente não vai convidar para as nossas celebrações quem não seja importante para nós. Então, eu não poderia mais dar não. E fiquei surpresa de encontrar a Martina. E uma satisfação muito grande, um assunto que nos toca. Nós estamos ali na vara protetiva, onde os senhores já passaram, então todos estamos irmanados aqui por esse tema, muito importante. Eu estava lembrando que nós temos falado muito sobre fraternidade, né? E aí até coloquei aqui, enquanto a gente ouvia a Martina, a fraternidade é um valor norteador de novos direitos e a estrutura do Estado Democrático de Direito baseia-se na ética social, supera o individualismo e a exclusão, ao lado da liberdade e da igualdade. O estudo do direito à fraternidade indica novos horizontes, novas perspectivas e ajudam a elaborar uma proposta conjunta de solução de problemas antigos relacionados à inclusão. Então, quantas vezes nós, como magistrados, a Martina também faz parte desse sistema de justiça, recebemos alguém que traz a avó e diz, essa é a minha mãe. E nós lemos, por exemplo, Dona Maria, aí não, essa daqui é a Sandra, porque essa daqui é a minha avó, mas eu chamo ela de mãe. Então, nós vemos que é um problema, como eu li aqui, um problema antigo. A lei vem sendo taxativa porque, a Martina bem explanou, por causa das celeumas, das problemáticas, mas vem um princípio maior da dignidade da pessoa humana, onde nós podemos subsidiar aí decisões excepcionais, que foi o que a Martina trouxe. Então, é muito bom te ouvir, Martina. Eu só queria, para prestigiar mesmo, te ouvir mais um pouquinho, ouvir de você, Martina, que cuidado nós devemos ter nessa análise para distinguir esses casos que você nos trouxe tão delicados e ricos de informação, de casos onde avós tentam estar no lugar dessa mãe biológica, muitas vezes até por uma postura mais dominadora da avó, do avô, controlando essa filiação. Às vezes a mãe é uma mãe muito jovem, e essa mãe diz, não, eu vou cuidar do seu filho, de você, e aí é melhor interesse da criança, sim, ser mantida na filiação biológica, tendo avó como avó, avô como avô, irmão como irmão e mãe como mãe. Como nós poderíamos aí, Martina, fazer essa distinção e ter esse cuidado? Deixa eu ouvir mais um pouquinho. Então, professora, nesses casos, o ministro Felipe Salomão, Luiz Felipe Salomão, foi bem enérgico em falar que tem que haver um caso peculiar de abandono, ou de que os pais, nesse caso, são envolvidos com drogas, né? Não só um poder aquisitivo maior dos avós, ou uma autoridade, não. Tem que haver, sim, um caso em que eles não possam mesmo desenvolver o papel de mãe, o pai, né? E não só... Tem que ser... Por isso que tem que ser uma análise casuística, né? Mas tem que ser, sim, um caso bem extremo, porque, igual a senhora falou, cada um tem seu papel, né? Muito bem, Martina, estamos muito satisfeita, doutora Úrsula. Não tem mais nenhuma devolutiva para ouvir mais a Martina e ter esse prazer de a gente continuar. Em outro momento, a gente pode estender, fazer uma roda, mas estou muito satisfeita. A pesquisadora está
de parabéns. Muito obrigada, professora Juliana. Vou pedir para a Ana Paula criar uma sala secreta, na verdade é uma sala em apartado, tá, Martina? Você aguarda aqui. Nós vamos só para outra sala para debater. Daqui a pouco nós retornamos, tá certo? Fique tranquila. Estou criando, doutora, só um minuto. Aqui ainda está gravando, tá, Ana Paula? Aqui fica gravando mesmo. É só clicar em participar. Ah, tá bom. Oi. Já estamos retornando. Vamos aguardar só um pouquinho a Ana Paula voltar também. Ok. Martina, nós fizemos nossa reunião. Você está aprovada com nota 10. Parabenizaram muito a tua coragem em abordar a temática.
Para mim foi muito fácil ser tua orientadora, sabe? E você propor todo esse questionamento, foi muito bacana. Ela fez assim, uma intensificada muito grande agora, porque a gente foi trabalhando mais, né, o delineamento do trabalho, e ficou muito bacana, viu? Parabéns, Martina. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter sido tua orientadora e pela temática e a forma como você abordou, tá? Eu passo a palavra para o Dr. Down, se quiser se manifestar. Só parabenizar a Martina, ela demonstrou no trabalho dela a excelente aluna que ela foi no curso, né? O trabalho também foi nada menos do que excelente, no meu sentir, demonstrando a excelência que você busca sempre na sua vida, mesmo com todos os percalços aí de atividades sobrepujando uma a outra, atividades de lar, atividades de casa, atividades profissional, né? Demonstrando o poder que você tem aí, e continue escrevendo sobre isso, Martina. Muito interessante, continue no mestrado, no doutorado, vai ser muito interessante te ouvir mais e aprender mais contigo. Parabéns. Martina, parabéns. Foi um prazer estar aqui ouvindo você. A gente costuma usar os postulados aí, os nãos, né? A lei já diz que não, então fica muito mais fácil. Não, não pode. Então, quando uma pesquisadora vem trazer o outro lado, fazer a gente repensar, estudar, se aprofundar, é muito positivo. Nós ficamos muito felizes. Você está de parabéns, mais uma etapa concluída na sua vida. E prossiga, como o Dr. Dalmo falou. Continue contribuindo aí com o mundo acadêmico, que você tem muito para oferecer. Obrigada, tá, Martina, pela oportunidade de estar aqui. Doutora Úrsula também, que é a sua orientadora, merece todo esse louvor e essa consideração de estar produzindo aí no mundo acadêmico tanto material bom e despertando tanta gente boa como você, porque é isso mesmo, né? Uma fonte como ela, uma fonte boa, só pode jorrar água boa, né? Obrigada, viu, gente, por estar aqui essa tarde com vocês, muito prazerosa. Quer falar alguma coisa, Martina? Eu queria agradecer, estou muito feliz por ter sido aprovada, muito obrigada por essa oportunidade, foi bem desafiador fazer esse trabalho, né, em meio à pandemia, eu perdi familiares por causa da pandemia, foi bem difícil, a maternidade, né, que eu sou nova nesse lado, e agradecer a professora Úrsula, muito obrigada por seu amor, paciência, os professores Dalma, a professora Juliana também, muito obrigada por me ouvirem, por estarem aqui, agradecer também meus familiares, né, que minha mãe e meu marido estão ali na sala com meu filho para eu estar aqui apresentando, e eu fiquei muito feliz também com esse estudo, né, espero que esse precedente vanguardista, né, vamos dizer assim, do STJ possa beneficiar o maior número de famílias, né, que possam ter essa relação, essa rotina na vida deles cristalizada, né. Muito obrigada por tudo, e principalmente agradecer ao Tribunal de Justiça, né, que me deu essa oportunidade de estudar, que eu me sinto bem reconhecida por isso e honrada. Obrigada. Agradecemos também à banca, muito obrigada, foi uma tarde maravilhosa com vocês e agradeço muito, Martina. Fiquem com Deus, estamos encerrando nossa banca também. Já Martina, tem 10 dias para apresentar a versão final, apesar de que nós não fizemos nenhuma consideração no teu trabalho, tá? É só apresentar a versão final em até 10 dias para a Emeron, tá certo? Tá certo. Encerrada a nossa banca, boa tarde, tenham Boa todos. tarde, gente. Boa tarde. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo. Amém. Boa tarde, doutores. Boa tarde, Martina. Parabéns pela aprovação. Boa tarde, Ana Paula. Obrigada. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.